Nós estamos aqui hoje falando sobre como nos blindar de manipulações. Olha que tema importante. Como você sabe como você pode fazer para se blindar de manipulações, para você não ser mais manipulado, ou pelo menos você perceber que estão tentando te manipular? É isso aí, estamos aí com o podcast Mandou Real, hoje falando sobre um assunto top e vai ajudar muita gente, pelo menos já me ajudou e já ajudou o Júnior que está comigo aqui, Júnior Batista, e eu sou Cris Leão, esse é o podcast Mandou Real. Nós estamos aqui hoje falando sobre como nos blindar de manipulações. Olha que tema importante. Como você sabe como você pode fazer para se blindar de manipulações, para você não ser mais manipulado, ou pelo menos você perceber que estão tentando te manipular? Então vamos lá, Julião, vamos falar sobre esse assunto. Antes de tudo, eu quero pedir para você, se você não for ainda um seguidor do nosso canal, siga o nosso canal aqui, só clicar aqui embaixo no botãozinho que está aparecendo para você seguir o nosso canal e nos ajudar a propagar essa mensagem para muitas e muitas e muitas pessoas aí, tá bom? Então, vamos lá. É isso aí, Julião. O que você acha? A psicologia diz o quê? É possível blindar nossa mente contra essas manipulações da mídia, dos governos e de quem quer que seja? Então, Fala, Cris, tudo seja bem? bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Pessoal que está nos assistindo aí, obrigado pela audiência de vocês. Como o Cris falou, não esqueça de curtir aí o nosso vídeo, comentar que você gostou, que você não gostou também. Às vezes coloca aí para nós. É importante também você Manda colocar real. aí, É isso manda aí. real aí. O programa mandou real, não É é? isso. Só seja educado na hora de discordar também, porque Exato. a gente também tá aqui com verniz, né? A gente tem um vernizinho assim para a gente se ajudar aí. Cris, olha só, como nos blindar de manipulações? Cara, tem algumas maneiras. E se a gente olhar aí, tem caras aí da comunicação que ensina bastante isso. Mas eu me prendi aqui como alguém que é também da área de psicologia, além da área da educação, da teologia, eu me baseei aqui também na frase de dois psiquiatras. É o Kay e o Tasman. Eles têm uma frase que diz assim, ó, quando você presta atenção em como a outra pessoa faz você se sentir, você aprende algo sobre como ela se sente. Uhum. Uma questão de lentes, né? De De visão. lentes. Às vezes a pessoa está lá tentando deixar você encurralado, Constrangido, encurralado. constrangido, envergonhado. E às vezes você está lá só falando assim, nossa, essa pessoa é horrenda, essa pessoa eu vou agir da mesma forma com ela, eu vou me vingar. E às vezes ela é uma pessoa que está tentando manipular a situação, mas não porque ela é má em si, às vezes é por maldade, de caráter. Sim. Mas às vezes não, às vezes é porque ela se sente manipulada, às vezes ela se sente constrangida por alguma questão, Ameaçada. ameaçada. Então ela vai manipulando uma situação para que você se sinta assim. Eu estou falando de uma pessoa dentro da sua normalidade, ela faz isso inconscientemente. Claro. Porém, e quando a gente pegar aquela pessoa que ela é mau caráter mesmo, ela faz isso mesmo para manipular, para fazer com que tudo converja, tenha conversão para ela mesma. De qualquer forma, a maneira como ela faz você se sentir, normalmente é como ela gostaria que você se sentisse. Então, não é que ela se sente assim, ela gostaria que você se sentisse assim. O importante é você tentar perceber assim. Por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa que eu percebo que a pessoa está lá falando, não, eu sou muito legal com a minha esposa, eu sou maravilhoso com a minha esposa, eu sou uma pessoa que eu sou super aberto, e eu estou tentando falar e a pessoa não deixa eu falar, eu tento dar uma orientação, a pessoa não aceita, a pessoa está sempre se sentindo por cima. É muito comum, se eu, como terapeuta, eu estou me sentindo acuado, o cara não deixa eu falar, o cara sempre ele que tem razão. Normalmente, o jeito que eu estou me sentindo é como a esposa dele deve estar se sentindo também. Então, é o famoso onde há fumaça, há fogo. Então, para eu não me deixar ser manipulado pela frase dele, ou dela, pode ser vice-versa. Eu paro a conversa ali, quando ele está ali, para aí. Ó, eu vou falar como eu estou me sentindo atendendo você. Cara, você está me acuando.
Você está fazendo com que eu sinta como se fosse, tem que ter medo de você. É, Provavelmente é esse sentimento que você tenta colocar na sua esposa, e talvez você está conseguindo, você está manipulando. Então é muito importante nós confiarmos também nesse feedback emocional nosso, de como a outra pessoa está tentando nos conduzir. essa pessoa que tem essa atitude, normalmente pensando um pouco mais no viés psicológico mesmo, a pessoa, normalmente ela se sente assim, né? Ela é isso, né? Ela tem medo, então ela quer colocar medo no outro, não é isso? Em A algum pessoa tem momento ela medo, pode ter sentido isso. é, Talvez hoje ela está tentando ter uma fuga desse sentimento, botando fuga. esse sentimento. Vamos lembrar de um personagem de filme? Mas já que você, Cris, fala que sempre eu gosto de trazer uns filmes aí para. O Vamos, Batman. A história do Batman, Bruce legal, Wayne. Lembra legal. que ele se tornou o Homem-Morcego, o Batman? Por quê? Porque ele caiu num poço da mansão lá da casa dele, lá, quando ele era criança, adolescente, e ele Uhum. tinha muito medo de morcego, e ele se apavorou lá embaixo com aqueles morcegos, quase que ele entrou em crise, mas de repente ele se acalmou e ele transformou o medo dele em uma arma. E é uma explicação que tem num dos filmes do Batman, que ele fala assim, ó, o que eu faço com os criminosos? Eu transformei o meu medo, mas já que faz medo em mim, eu boto medo neles. Agora eu sou o morcego. Eu Sim, assumi aquilo que me dava medo agora como minha arma. Eu vou agora botar esse medo nos outros. Às vezes, uma pessoa egoísta é porque ela já conviveu com alguns egoístas. sim. Às vezes uma pessoa grosseira, ela está sendo grosseira para defender uma fragilidade que está lá dentro. É o Uma famoso cachorro. defesa. Uma defesa, Cris. Sabe É, aquela frase que as avós falavam? Cachorro que late não morde. sim. Então, às vezes o cachorro está latindo porque ele já foi mordido, ele passou Uhum. medo. Então, às vezes a gente está lidando ali com uma pessoa que está tentando nos manipular porque ela está num ato de fuga. É, Ela bem está isso, fugindo de alguma coisa. bem isso. Eu acredito Uma... muito nisso. Eu acho Não que é? é muito essa coisa da defesa, é muito essa coisa da imposição de algo que não é. Parece. Denorex, né? Parece, mas não é. Lembra da antiga propaganda do Eu Denorex? lembro. Essa antiga, tá louco. Esses Tem caras uma estão vez, falando de um Cris, negócio que eu nunca vi. o pessoal aí de 20 anos para baixo aí vai boiar um pouquinho. Depois procura lá na É, internet lá, comerciais antigos, é, Denorex, você vai entender o que nós estamos falando. boa, boa. Ô, Cris, uma vez eu estava atendendo uma mulher, eu trabalhei num colégio já, dei aula num colégio e trabalhei também como conselheiro de alunos e pais e alunos, pais e alunos, pais e mestres e alunos. Uhum. Eu lembro que uma vez eu estava atendendo um aluno e ele estava com algumas dificuldades na escola, e eu chamei a mãe para conversar. E conversando com a mãe, eu reparei que ela falava muito, mas é o pai dele também, o pai dele é muito assim, o pai dele é muito assado, e o pai dele, nossa, e eu conversando com ela, eu falei, então quer dizer que o pai dele é quem traz todo esse clima, esse peso para ele, que faz com que ele olhe o professor e fique inibido de dar o melhor dele, porque acha que o professor está fazendo um pai um papel de cobrança igual o pai lá é. Aí eu falei para ela assim, eu falei, eu precisava conversar com seu marido também. Olha o que ela fez, ela falou, não. Hum, Olha, nem tente conversar com ele. Ele é assim um monstro, ele não vai aceitar nem se ele entrar aqui, ele vai. Nossa, ela fez uma imagem no cara, eu falei, Jesus, eu vou ter que chamar os Power Rangers para me ajudar, boa. porque não é possível, o cara vai vir aí, ou para falar da nossa época, né, Cris? O Jaspion, né? Chamar ele aí Nossa, para nos ajudar, gostava do Jaspion, muito não é? bom. Tinha Como lá é o que é? Tinha outro lá, agora esqueci o nome. Jaspion, tinha outro que eu gostava também, muito antigo. Ultra Seven, Ultra Seven, Ultraman. Ultra Seven, esse. Né? Ultra E vai Seven, meu, acabar com os adorava. monstros. Eu também, ainda Era bom passa. demais. Tem uns canais aí que ainda passa aí, sessões antigas aí, dá Que para assistir ainda. legal, que legal. Então, aí a gente vai ter que chamar esses caras? Não, eles são filme. Então, o que que eu fiz? Eu falei, puxa vida, peraí. Se essa mulher fala que esse cara é tão grosseiro assim, ele vem para cima, Quem é o monstro, né, na quem é história? o monstro da história? Olha o que eu pensei. Tá, ele pode até ser. Mas por trás do monstro, eu lembrei do Bela e a Fera. Por trás do monstro tem um príncipe que foi amaldiçoado em algum momento. Tá, vamos lá. Vamos trazer esse monstro para cá, para a sala. Ele veio, Cris. Realmente.
Ele sentou, ele escolheu a cadeira mais alta para sentar, ele colocava uma mão assim em cima, mantinha certa distância e tentava mostrar que ele sabia e tudo, mas eu fui fazendo pergunta, peguei no ponto onde doía. E você, quando era criança, tá? Olha, o monstro chorou, o monstro contou problemas, o monstro mostrou medo, e o monstro mostrou para mim por que que ele se defendia tanto. Na verdade, aquela monstruosidade toda era toda uma capa para defender uma criança indefesa que ele foi lá no passado com um pai que também foi um monstro para ele. E Olha às que vezes é história. isso, Cris. E às vezes é isso. Então, às vezes a pessoa nos manipula de certas maneiras, às vezes até tentando ser má para nós, mas a gente nem sabe que tem uma criança indefesa, um adolescente indefeso por trás daquele monstro. Olha que situação. É perfeitamente comum isso, né? É bem comum de acontecer, não é nada difícil. Comum. E é realmente algo bem importante. Se você se sente assim, ou se você tem alguém que você identifica na sua vida que tem essas características, essa pessoa pode estar vivenciando esse problema aí, o que eu recomendo você a fazer. Aí não adianta você só orar, né? Pode até adiantar orar, mas não adianta só a questão de pensar que é tudo espiritual. É, a gente acaba espiritualizando tudo, no fundo é tudo espiritual, mas Sim, a sua atitude, meu conselho, né, o meu também deve ter essa mesma visão, procure um psicoterapeuta, procure uma pessoa para te acompanhar, para te ajudar, isso vai mudar completamente a sua vida e a vida dessa pessoa. E talvez isso, você mudando mude a vida da pessoa. Isso é muito provável que aconteça. A sua mudança afeta a mudança de quem está ao seu verdade. redor. Quem você é transforma o ambiente. O ambiente é Tá, muito importante. E você muito. mudar esse ambiente depende de nós, depende de você. Então, busque ajuda, não fique aí se degladiando, sabe? Ah, não, não posso buscar ajuda porque o meu pastor já está orando, eu já estou orando. Não, mas acredite, né? Converse com o seu pastor, não estou querendo desautorizar o seu pastor, pelo contrário. Só estou querendo dizer que existe sim ajuda psicológica, acompanhamento, que é normal. A gente não falava muito disso no passado, né? Parecia um tabu. Ah, vou no psiquiatra. Não é psiquiatra, gente. Você vai fazer uma consulta com alguém que muitas vezes, a maioria das vezes, nem parece uma consulta. É muito mais uma conversa e é muito mais algo prazeroso, que vai fazer bem para você. É completamente contrário. Eu tinha uma visão, eu falo para vocês porque eu tinha essa visão. Tinha essa visão de, eu vou me consultar, eu não sou louco, eu não preciso de uma consulta psicológica, né? Eu estou muito bem, obrigado. Só que foi aí que eu fui ver como eu estava precisando de ajuda, mesmo tendo, sei lá, 20 anos de conversão, 20 anos de evangelho, e Deus na minha vida, e sabendo que Deus é comigo. Mas Deus é comigo e Ele me orienta também para buscar pessoas para melhorar nas finanças, para melhorar nos negócios, para melhorar na natação, na corrida, seja lá no que for, e uma parte mental também, porque quem é que consegue Isso, sobreviver a esse mundo bem, com esses adventos de tecnologias, novas tecnologias, inteligência artificial, manipulação pelo celular, manipulação por um joguinho, manipulação no jogo de futebol, manipulação no videogame, manipulação nos anúncios da TV. É simplesmente impossível lutar contra isso. Estou errado, Júnior? Para mim, certíssimo. assim, é impossível lutar. Sozinho é impossível. Foi assim que eu me tornei psicólogo, É, Cris. então. Esse medo que eu tinha, eu falei, não, não dá, é tudo espiritualizável, espiritualizava bastante. Até que um dia eu passei uma situação bem complexa na minha vida, eu falei, meu Deus, vou ter que procurar um psicólogo, mas não era só orar. Aí fui lá e conversei, passei no psicólogo, doutor Silas Molotchenko, depois se tornou meu professor. Mas eu falei, não, eu preciso disso, eu preciso. E depois eu comecei a perceber que eu poderia ajudar pessoas também, Olha que podia legal. ajudar pessoas. E aí foi quando eu também falei, eu preciso estudar psicologia. Eu fui estudar primeiro aconselhamento, aconselhamento pastoral, fiz uma pós nisso, né, em aconselhamento, e dali eu falei, agora vamos para psicologia também. Aí eu fiquei com as duas vidas, né? A vida como teólogo e a vida como psicólogo. Claro. O Cris, deixa eu falar mais uma coisa, algumas coisas sobre essa manipulação, para o nosso público não ficar achando que a gente está levando só para o lado de defender o lado que está manipulando, né? Sim, Tem sim. aquela hora lá do manipulador que ele está fazendo, que eu comentei, que ele está fazendo mesmo por mau caráter mesmo.
Aí é por questão de mau caráter. Como é que a gente vai se blindar dessas manipulações? Primeira coisa é percebendo que tipo de manipulação é essa. Por exemplo, existem as narrativas. Eu lembro que nós já falamos de narrativas em alguns programas lá atrás. Sim. O que é uma narrativa? Narrativa é eu pegar uma história que é comum, todo mundo conhece aquela história, e eu colocar uma cartilha, uma ideologia minha. Eu não vou passar mais a história propriamente dita. No meio da história, eu vou colocar uma ideologia, uma cartilha, para a pessoa juntar a história que é básica. Ah, essa história eu conheço. E eu coloco uma ideologia no meio, e eu junto uma ideologia que não fazia parte do meu repertório, no meio de uma história que é bem quista já por mim. Então eu misturo as duas coisas, faço uma amálgama. É como comercial de cerveja, Cris. A gente aprende na psicologia, na TCC, cognitivo comportamental, ou no behaviorismo, comportamentalismo. Isso, o camarada pega num comercial de cerveja, ó, você que bebe cerveja, por favor, não se sinta atacado porque eu vou falar isso, tá bom? O camarada pega lá no comercial de cerveja e tem psicólogos que são pagos para fazer isso. Por exemplo, ele pega lá e coloca um monte de mulher bonita, um monte de cara bonito, numa praia maravilhosa, todo mundo sempre sorrindo, tomando aquela cerveja mais suadinha, assim, naquele calorzão. Ninguém tem barriga no comercial, cara. Todo mundo é barriga tanquinho, bebe cerveja igual uns condenados, que você vê só as latas vindo, o garçom vindo. Você vê comercial que tartaruga bebe cerveja. Lembra daquela lá eu acho que era da Kaiser, sei lá, Tiraram que tinha um logo bar... porque os, Não é? os organizações lá contra os direitos dos animais lá já chegaram. Tirou, não é? Tem É, caranguejo também, que fura a cerveja, bebe a cerveja, ainda mostra o traseiro assim, faz nananana e sai para o mar, assim. Então sai tudo isso daí, cara, e olha a quem gente fica chegou aqui. pensando. Oi? Olha quem chegou, a Sânia aqui, ó. Ah, a gente falando dos animais. Não Ah, é? A bonito. Sunny não bebe cerveja, que eu sei. Gosto de laranja, cenoura. Aí é legal. Então, Olha aí lá, você vê, vai, você não Cris, gosta de ficar no colo, né? os caras pegam lá. Ela estava aí debaixo da mesa, por isso que você Não, pegou ela ela? chegou agora aqui. Ela já quer Ah, brincar, tá. ela quer brincar, ela não para. Aí o cara pega lá, ó que interessante, eles pegam lá o quê? Poxa, claro que eu quero não ter barriga, não quero ficar barrigudo, claro que eu quero matar minha sede. Pô, eu queria ser bonito, eu queria estar perto de gente bonita. Pô, mas aí ele pega e coloca um produto que é amargo, que é alcoólico. Por favor, você que está assistindo, ah, Júnior, para de falar que eu bebo. Não estou falando, é você e tua vida, não estou falando nada, é você e sua vida. Mas ele tenta juntar a necessidade daquilo com toda aquela beleza. Aí você vai num bar, por exemplo, você passa na frente de bar ali, passa na frente... Eu não vejo todo aquele povo bonito lá. Eu não vejo aquele pessoal só sorrindo. As Ai, risadas não ai, são iguais. Então, meu. entendeu? Isso é narrativa. Eles criam uma história comum, pessoal na praia, bonito, pessoal com corpo de quem Ó, treina, pessoal, não, e aí a mas junta gente com bebedeira. Aí chega a gente nesse programa aqui, tem que mandar real. Vou mandar real para vocês. Para aquelas meninas que pegam aquele corpo, gente, a gente está na academia, a gente sabe o sacrifício que é para ficar um pouquinho daquele jeito. É, são 3 horas por dia, 2 horas por dia treinando, fazendo agachamento com 150 quilos ou mais, 200, 300 quilos. É isso É aí. uma menina de 1,50 m, 1,60 m, assim, a menina com aquela perna gigantesca, só treinando muito, é muito, e nem um pingo de cerveja. E se tomar alguma Verdade. coisa, já corre para a academia de novo. E é muito regrado, né? A gente sabe, Verdade. na real, a gente sabe o que é para construir toda aquela imagem que está por trás. Só que o problema, Júnior, é que eu olho um comercial desse e eu falo, meu, eu tenho que beber cerveja, eu quero ter esse tanquinho, eu quero ter esse físico, eu quero ter uma namorada assim, uma esposa assado, né? A pessoa pensa. Então, você Isso. associa que preciso tomar cerveja, há uma manipulação aí. Preciso É tomar isso aí. cerveja para poder chegar lá. E aí, como é que fica para blindar meu cérebro? É aí onde entra a grande questão. O que que é uma narrativa? A narrativa é isso. Você pega uma coisa que é essencial, atende uma necessidade e coloca uma coisa que não é necessidade, é só um desejo junto. O que que eu devo fazer? Eu arranco o desejo. Por exemplo, eu estou com sede, estou com muita sede. Cris, o que que eu tenho aqui no nosso copo do podcast? Eu coloquei água no meu. Eu Então, também. eu estou com sede. Você tem água aí, Cris? Então, eu vou matar minha Água, sede. beleza. Pronto, ó. Uma necessidade nossa.
Agora, vamos dizer assim que eu coloque aqui um desejo no meio. Eu falo, não, gente, tem uma coisa que eu gosto, tá? Eu vou falar, Coca-Cola com limão. Pô, para mim, eu acho uma delícia tomar Coca-Cola com limão. Aí, de repente, eu vou lá e tomo Coca-Cola com limão. Então, esse já foi o desejo. Então, o que que é o desejo? É aquilo que eu coloco além da minha necessidade. Então, vai. Qual é a minha real necessidade? É matar a sede? Poxa, a cerveja não vai matar a sede. Qual é a minha real necessidade? É cuidar do meu físico, é não ficar barrigudo, porque gente que tem gorduras abdominais, é interessante, a gordura está no abdômen, mas dá problema é no coração aqui em cima, ó. É, Quem top é a do coração. O que que eu vou fazer? Tá, eu tiro a narrativa, vamos tirar a narrativa, os desejos, o grande desejo era ficar bonitão, assim. Não, qual é a maior necessidade? Eu volto para a necessidade. Eu vou para a história real. É igual quando tentam mudar a história do Pinóquio, a história do Pica-Pau. Ah, vamos colocar narrativa no meio, vamos colocar ali umas coisas no meio para mostrar nossa ideologia. Tá, você quer saber onde é que estão te manipulando? Volta para a história real, vai para a base. Aí você vai ver que colocaram desejos particulares no meio. sim. É uma forma de blindar. Você Identificar, né, o volta a desejo. identificar, volta à essência, volta à real necessidade. A necessidade lá do historiador quando fez tal par da história. Ah, era mostrar a história em si. Aí você pega. Nós temos isso no Brasil, né, Cris? No Sim. Brasil, por exemplo, para a gente aprender história, a gente aprende em livros que tem muito viés, tem Opa. muito narrativa. Por exemplo, historiador que a gente não ouve falar, Gilberto Freire. Não tem nada a ver com Paulo Freire, tá? Paulo Freire é da educação. Gilberto Freire foi um historiador brasileiro que a gente não ouve falar nas escolas. Eu estudei, fiz até o antigo terceiro colegial, fui fazer faculdade, aprendi história na teologia, aprendi história na psicologia, em filosofia. Mas engraçado, ninguém me falou desse cara, desse Gilberto Freire. É um cara que ele vai lá e conta a história propriamente dita e não coloca nada no meio. E um detalhe, né? Provavelmente, nem sei dizer, mas eu arrisco dizer que ele tem um peso muitíssimo maior do que qualquer, sem desmerecer, qualquer Paulo Freire da vida. E Muito, a muito gente mais. reconhece o peso de Paulo Freire, Sim, porém, sim. didaticamente, historicamente, muito provavelmente, esse Não. segundo, Gilberto Freire, Gilberto Freire é é um o cara. historiador. Então, você que está nos assistindo aí, se você quiser saber história nua e crua, compra um livro do Gilberto Freire, vai na livraria, pega na internet aí, Gilberto Freire, História, Gilberto Freire. É um cara que ele não colocou narrativa, ele já é falecido, mas ele não colocou narrativa, ele não tem uma cartilha no meio, ele não quer colocar uma cartilha, não quer colocar uma ideologia, um viés na nossa cabeça. E Sim, uma última coisa, Cris, tá, como é que eu vou me blindar? A gente tomar cuidado com uma coisa que está acontecendo hoje em dia. Quando a pessoa quer manipular os outros, às vezes ela usa um pensamento. Acuse o outro do que você é. não, isso é comum, né? É muito comum, Cris, infelizmente hoje, é uma forma de manipular. Eu acuso o outro daquilo que eu sou. Você Então está eu bato sendo forte. isso, você é um Isso, ladrão. Não, a gente vê na política isso. isso, né? Você é um ladrão, você é corrupto. Não tem prova nenhuma contra mim e nem ação nenhuma que possa me incriminar. Porém, aquele que efetivamente é o ladrão está me acusando de ser ladrão. Coisa Exato. incrível, né? É o efeito, é, aqueles bichos que colocam na plantação, Cris, como é que é o nome? Larva, Espantalho. espantalho, Espantalho. para espantar. É o efeito espantalho. Qual é a ideologia do espantalho? Você põe o bicho lá que eu montei para o corvo ou O bicho feio para lá. as aves. Então ele não está fugindo de um ser humano, ele está fugindo do meu espantalho. Então eu Sim. monto o espantalho para chamar a atenção de todo mundo. Eu falo, lá, aquele cara que fez isso, aí eu dou um monte de nomenclaturas para ele. Ele Aí pode ele ser é esse, o bode expiatório também. bodes. E aí eu começo a acusar. Aí, na verdade, é igual no exército, quando eu servi o exército. Quando eu estava no exército, uma das artes de camuflagem, eu servi no exército, que era infantaria, era nós com fuzil na mão e correndo no meio do mato. Uma coisa que a gente aprendeu era o seguinte: para você ir numa direção, para começar, não vá numa direção reta quando você está num campo de batalha. Faça zigue-zagues. Dê 3 passos para frente, role para o lado esquerdo.
3 passos para frente para o lado direito. Então você vai correndo fazendo zigue-zague. Você nunca dá o lugar certo onde você está. Parou num local, aí o seu inimigo pensa, ele está lá, joga uma pedra para outro lado. Você cria o efeito espantalho. O que seu Exato. inimigo vai fazer? Ele aponta para o outro lado, enquanto ele está apontando para o outro lado para Você atirar, eu estou avança. vindo aqui. Boa. Esse é o Ou efeito atira ou espantalho. avança, né? Ou atira ou avança. Se tiver campo de mira, Acuse, atira. atira, senão vai embora, você vai conseguir fugir. Exato. Acuse o outro que você é. Então, eu tô cheio de problema, eu tô cheio de situação ruim. Eu não, na verdade, eu não amo, eu odeio as pessoas, mas eu quero puxar, as pessoas vão perceber que eu odeio, hein? O que que eu faço? Eu jogo ódio no outro. Ele Se, odeia as se tá, pessoas. eu jogo lá no outro. Então todo mundo vai olhar para aquele lá, enquanto eu estou fazendo meus atos de maldade. Isso é manipulação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com falácias. As coisas que o pessoal fala só para encher cabeça, mas na verdade não tem base nenhuma. Não, terrível, né? São apenas algumas formas de se Algumas, blindar, algumas de algumas. manipulação, Cris. Mas eu acredito que são as principais. Se você gostou, Também acho. clica aqui embaixo, assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal e fique conosco para curtir novos episódios e ser avisado e ative o sininho para você ser avisado dos novos programas do podcast Manda o Real. Aqui a gente manda real, sem medo, sem verniz, sem censura e, e sem papas na língua. Aqui a gente quer realmente trazer para você o melhor que nós temos, que nós somos e que nós buscamos viver, com muito esforço. É Então, isso aí. é isso aí, Julião. Fica com Deus. Nos vemos no próximo episódio. Tem Até alguma outra mais. colocação aqui para nós? Uma mensagem final hoje? Até mais. Só fique esperto. Fiquem espertos. Vamos evitar a manipulação através da identificação das falácias, dos Isso. desejos. Ficou Boa. aí essa mensagem para nós. Isso aí. Então, Até mais. até mais, pessoal. Nos vemos no próximo Mando Real. É isso aí.